Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã abençoada de sábado, dia 27 de abril, 6 horas da manhã. Estamos aqui mais uma vez com a graça do nosso Senhor. Amém? Cheios da presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida e abençoe a tua casa em nome de Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia. No último capítulo da primeira epístola de João, no versículo 13, nós vamos terminar hoje mais uma epístola onde nós aprendemos muito pela graça do nosso Senhor. Amém? O Senhor tem nos ensinado tantas coisas, tantas verdades bíblicas, e nós só podemos louvar a Deus e agradecer por tudo que Ele tem falado conosco. Enquanto você encontra aí, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 13, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando. Pedimos que o Senhor abençoe a todos os que vão estar conosco agora, que estão conosco agora, que vão participar depois, com o teu Espírito Santo dando entendimento e compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amanhã nós temos às 19 horas o culto de celebração, de adoração ao Senhor, com uma palavra, com um pão fresco, um pão quente dos céus para edificar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o que está aqui então no último capítulo, versículo 13 da epístola do apóstolo João. Então o apóstolo escreve, inspirado pelo Espírito Santo. Aqui tem um ponto muito importante que eu preciso desde já relembrar que esta carta foi escrita para cristãos, porque João viu uma invasão de heresias trazidas por falsos mestres, falsas doutrinas, falsos profetas pregando heresias. Então nós vamos ler esse texto e há um determinado momento que ele traz uma exortação muito forte que muitos não compreendem o que ela significa. Vamos ler aqui então. Diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então saiba você que você tem a vida eterna. Sabe por quê? Porque você que crê, vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então você que crê no nome do Filho de Deus, você tem a vida eterna. Esta é uma palavra já de esperança para você nesta manhã de sábado. O que é crer? Eu sempre faço eu quero relembrar você, porque talvez tenha alguém aqui que esteja escutando pela primeira vez e pense que é só crer no sentido de conhecer. Não. Esse crer significa que eu agora, porque eu creio em Jesus, eu obedeço os seus mandamentos, a sua palavra. Eu ando no seu caminho. Por isso que Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Para então eu ter a vida eterna, eu tenho que ter Jesus Cristo. E para eu ter Jesus Cristo, eu preciso crer nele e a partir desse momento andar no seu caminho, andar na sua palavra. Amém? Continuando, ele diz ainda: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amados, você pode estar pensando assim, pastor, mas como que eu vou saber qual é a vontade do Senhor? Eu vou te contar um segredo, então. Você já viu que quando duas pessoas, um casal, como o marido e a esposa, quando casam, como um se torna, como eles ficam parecidos, como eles só no olhar eles já sabem o que um quer, às vezes eles pensam até da mesma maneira, pensam da mesma forma. Então, quanto mais você convive com alguém, mais parecido você se torna com ela. No caso, quando nós convivemos com Cristo, isso é extraordinário, e conviver com Cristo é andar na sua palavra, andar nos seus mandamentos, amém? É nos submetermos ao seu senhorio, ele se torna o nosso Senhor. Nós deixamos um Senhor antigo que nós tínhamos, que era o Senhor do mundo, que diz a palavra que o mundo jaz no maligno e que o príncipe desse mundo é Satanás, é o diabo. Nós deixamos esse Senhor e agora nós temos um outro Senhor. Então nós agora obedecemos novos princípios, novos mandamentos. Então quando nós convivemos com Ele, passamos a conviver com o Senhor Jesus, nós começamos a nos tornar parecidos com Ele. Claro, reservadas as devidas proporções, mas nós nos tornamos cada dia mais parecidos com Ele. Nós começamos é como que absorver essa natureza de Cristo. Então nós começamos a pensar como Ele, a agir como Ele, a fazer o que Ele faria, a falar como Ele falaria. O amor começa a transbordar das nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, aquelas pessoas que testemunham, pastor, eu mudei tanto depois que eu comecei a andar com o Senhor Jesus, eu já não sou mais a mesma pessoa que eu era antes. Antes eu era uma pessoa explosiva,
agora eu tenho paciência, agora eu tenho amor. Ai, amados, é tremendo ouvir esses testemunhos. Então, nós começamos a orar aquilo que ele oraria. Porque nós começamos a pensar como ele, nós deixamos as nossas orações egoístas, centradas no nosso eu, na nossa vontade, e nós passamos a olhar para, como eu disse, amados, escute, o Senhor ele trabalha na nossa vida individual para que o coletivo seja abençoado. Então nós começamos a orar e a pensar como ele pensa, por isso que as nossas orações são atendidas, ele ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E esse nos ouve tem o sentido de ser atendida, não é só de escutar. Olha que coisa tremenda isso. Amém? Ande mais com Jesus, amado. Fique mais parecido com ele. E você vai começar a abandonar velhas, talvez antigas orações egoístas. Lembrando sempre que o Senhor ele sabe do que você precisa, que você deve orar com fé como quem já recebeu. Lembrando que a palavra de Deus diz que nós devemos orar porque tudo que nós pedir dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amém? Então nós começamos a orar e o Senhor começa a ouvir e atender as nossas orações, e ele complementa no versículo 15 dizendo assim: "E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos", olha que tremendo, pode ter essa certeza, ele te ouve porque você está andando com ele. Quando você anda com uma pessoa, essa pessoa te ouve, não é? Ela não te ouve quando, quando você é um estranho para ela. Olha que revelação para você aí, amado. Olha aí, ó. Jesus ouve a todos, mas ele ouve e atende aqueles que andam com ele, não os que são estranhos a ele. Amém? Em nome de Jesus. Como um relacionamento. Teu filho te pede algo, alguém que você ama te pede algo, um amigo pede algo, você ouve, você atende. Mas quando um estranho te pede algo, você vai dizer o quê? Vou pensar. Vou ver o que eu posso fazer. Não é assim? E é verdade. E é verdade. Veja, eu não estou falando do amor ao próximo aqui. Nem? Eu estou falando de relacionamento, de intimidade. De orações ouvidas. De pedidos ouvido. Amém? Em nome de Jesus. Então ele diz assim: se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, porque nós andamos com ele, ele está nos escutando, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ainda que não seja na nossa hora. Olha isso, amado. Quando você tem essa certeza de andar com Jesus, de que ele ouve o que você pede, você não fica mais ansioso, porque você sabe, eu já orei, o Senhor já sabe. Ele vai dar um jeito aí nesse negócio. Aleluia. Amém? Se alguém vir seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Veja, amados, esse é um versículo que às vezes há muita confusão, porque ele não está citando aqui o pecado contra o Espírito Santo, amém? Que não tem perdão. Ele está falando de um pecado que é para a morte também. E o que são esses pecados para a morte? Pecados para a morte são todos aqueles pecados, amados, que são cometidos de forma arbitrária. Lembrando que essa carta ela foi dirigida à igreja por causa dos falsos mestres, dos falsos profetas, que viraram o rosto para Jesus. Então eles pecam deliberadamente, eles pecam de forma arbitrária, eles não se arrependem, eles não confessam, eles pecam de forma premeditada, mesmo conhecendo a verdade. E é a respeito disso que esse versículo está falando. Amém? Não é que não é para você orar pelo próximo. Claro que você deve orar pelo próximo. Mas ele está falando daqueles que são mestres, que são profetas, mas são falsos. Falsos mestres, falsos profetas, porque houve essa invasão na igreja naquele tempo, trazendo falsas heresias, dizendo, por exemplo, que Cristo não ressuscitou. E pior, eles pregavam isso e outras pessoas acreditavam e eles arrastavam outras pessoas atrás das suas falsas doutrinas, dessas heresias. Então é por isso que ele diz isso. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Então nós vemos também que o mesmo pecado, ele vai ser tratado diferente por Deus. Sabia disso? Claro, porque uma pessoa que nunca teve uma experiência com Jesus, não conhece a Jesus, não conhece a palavra e peca, tem um peso. A pessoa que conhece a palavra, tropeça, pede perdão e se arrepende, o Senhor perdoa. A pessoa que conhece a palavra, peca deliberadamente, de forma dolosa, amém? Premeditada, arbitrária, ele vai ser tratado de outra forma. Porque ele conhece a palavra, mas ele escolheu
não obedecer a palavra. Amém? E nisso há algo que precisa ser levado em conta. Há pessoas que tiveram experiências com Cristo e abandonaram o caminho. Então, amados, o Senhor vai tratá-los de alguma maneira. Amém? Toda injustiça é pecado. E há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Amados, hoje eu estava pensando sobre isso. É como aquela pessoa que tem... Sabe como vai mexer com a abelha? Vai lá mexer com a abelha ou ela põe aquela roupa. Quando você está com Cristo é como se você estivesse com aquela roupa especial para não levar a picada da abelha. Ela está até ali em volta, mas ela não pode tocar em você. Amém? Ou com aquela fumaça, né? A fumaça também. Põe ali aquela fumaça, as abelhas não te picam. Amém? A mesma coisa. Tá com Jesus é isso, amados. O inimigo tá ao teu derredor, mas ele não pode te tocar. Louvado seja o Senhor por isso. Sabemos que somos de Deus e que o maligno que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amados, aqui João está fazendo uma diferenciação muito forte entre quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Ou é um ou é outro. Amém? Terminando, versículo 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, não sermos enganados pelos falsos, aqueles que são anticristos e que pregam heresias, e estamos no verdadeiro e em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele termina então dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Você já parou para pensar por que ele fala guardai-vos dos ídolos? Por causa dos falsos mestres e falsos profetas, que induziam as pessoas a idolatrarem outros ou terem outros deuses na sua vida, em nome de Jesus. Amém? A glória a Deus por isso. Vamos orar nesta manhã de sábado, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão. E pedimos a Deus que o Senhor também perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe as nossas casas, as nossas famílias, abençoe os nossos filhos, ó Pai. Abençoe o casamento, a esposa, o marido. Abençoe a viúva, o viúvo, o solteiro, a solteira também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro por aqueles, Pai, que estão sozinhos, Pai. Em nome de Jesus. E que tem orado ao Senhor por um companheiro, por uma companheira, em nome de Jesus, por uma esposa, por um marido, para que o Senhor possa abençoá-los, em nome de Jesus, trazendo um homem de Deus, uma mulher de Deus para a sua vida e afastando todo engano, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo que parece, mas não é, em nome de Jesus Cristo. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe a cada família aqui representada, que o Senhor cuide de cada um, que o Senhor abençoe esse sábado, cobrindo as nossas vidas com o sangue de Jesus, protegendo a todos, dando ordem aos teus anjos para estarem indo à nossa frente, dos lados, em volta, cercando as nossas casas, os nossos amados, livrando-nos de todo homem mau, perverso, em nome de Jesus Cristo. E nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nós vamos nos alegrar, em nome de Jesus, porque Ele ouve as nossas orações. Aleluia! Glória a Deus, amém? Descanse no Senhor nesse dia, nesse final de semana, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho o devocional com a pastora Ana. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de dar o like se porventura você esqueceu. Não esqueça de compartilhar com quem você ama. E não esqueça também de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Nós temos aqui um outro canal de oração, o irmão Sandu, amados, que é um homem usado por Deus, com revelação, com palavra. Amém? E se você quer pedir oração para ele, você pode mandar para mim aqui o teu contato, eu passo o telefone dele para você e você pode mandar uma mensagem para ele. Mas eu já digo para você, amados, aqui nós falamos aquilo que Deus diz para falar. Então você vai ligar e você tem que estar preparado para ouvir o que Deus quer falar com você. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus Cristo.